Ele acreditava que controlava tudo. Os negócios, o tempo, as pessoas ao redor. Mas naquele deserto sem fim, a arrogância tem um preço exato. E ele é cobrado com o que você mais teme perder. Uma história sobre sobrevivência, culpa e a decisão que nenhum homem deveria ter que tomar. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. O cheiro de borracha queimada foi a primeira coisa que percebi quando abri os olhos. Não o impacto. Esse eu não senti direito. Veio rápido demais, como quando você dorme e sonha que cai de uma altura enorme e acorda com o coração na garganta antes mesmo de entender o que aconteceu. A mente se protege assim. Ela cobre o que é grande demais para ser processado de uma só vez. Distribui o choque em partes menores, e o que sobra na superfície é sempre o detalhe mais simples, o mais concreto, o mais fácil de suportar. O que ficou foi o cheiro. Acre denso, misturado com poeira fina e com aquele calor seco que o deserto tem. Um calor que não queima por fora como a brasa de uma fogueira, que penetra pela pele como se ela não existisse, que vai fundo nos músculos e nos ossos, que parece querer dissolver você lentamente de dentro para fora, como se o sol soubesse exatamente onde você guarda o que não consegue proteger. E o silêncio que veio logo depois. Um silêncio absurdo, total. Compacto, denso como matéria física, como se o mundo inteiro tivesse pausado de respirar no mesmo instante em que o carro parou de se mover, e eu entendi, ainda confuso, ainda com a mente tentando montar o quebra-cabeça do que tinha acabado de acontecer, que nada ao redor ia me ajudar. Eu me chamo Rafael Mendonça. Tenho 43 anos. Sou fundador de uma construtora no interior de Minas Gerais, pai de 2 filhos que cresceram me vendo partir mais vezes do que me ver chegar. Marido de uma mulher que sempre me disse, com a paciência enorme de quem repete a mesma coisa há anos, sabendo que não está sendo completamente ouvida, mas repetindo mesmo assim, porque acredita que um dia vai chegar, que eu precisava aprender a parar. Eu nunca escutei, nunca parei. Construí uma vida inteira em cima da ideia de que movimento é progresso, de que quem para fica para trás, de que hesitação é fraqueza disfarçada de prudência, de que o homem que espera é o homem que perde para quem não estava esperando. Essa crença me trouxe tudo o que eu tinha. A empresa, que começou num escritório de 15 metros quadrados, num andar sem elevador, e virou uma das maiores construtoras da região em menos de 20 anos. A casa, as viagens, o respeito no setor, o reconhecimento que todo empresário persegue sem querer admitir que está perseguindo. E foi essa mesma crença, essa convicção absolutamente automática de que eu sabia calcular riscos melhor do que a maioria, de que eu sabia medir o que era possível melhor do que a maioria, de que eu era exatamente o tipo de homem que as situações difíceis precisam, que me levou até aquele lugar no meio do nada, onde o chão não é sólido e o horizonte não tem misericórdia, e onde tudo começou a desmoronar de um jeito que eu não tinha como prever e não conseguia controlar por mais que tentasse. A viagem para o deserto do Atacama não foi impulsiva. Preciso deixar isso claro porque importa, porque muda o que aconteceu de simples descuido para algo mais difícil de admitir. Arrogância inteligente, que é a pior espécie de arrogância porque sabe se disfarçar de responsabilidade, de método, de competência. O impulsivo não planeja. Eu planejei cada detalhe com a seriedade que aplico aos meus projetos mais exigentes, com a metodologia de quem não tem margem para improviso. Rota definida e revisada por pessoas que conheciam aquelas estradas antes de eu colocar um pé nelas. Carro indicado especificamente para o terreno, testado e comprovado por quem fazia aquele percurso regularmente. Provisões calculadas para o dobro do tempo que eu esperava precisar. Eu nunca trabalhava com margem mínima, nunca, porque margem mínima é a diferença entre uma situação gerenciável e uma catástrofe.
Seguro internacional com cobertura específica para resgates em áreas remotas, contratado com atenção às letras miúdas que a maioria das pessoas ignora. Eu tinha feito a lição de casa. Ou pelo menos era isso o que eu acreditava. E a diferença entre acreditar e saber é justamente o tipo de coisa que o deserto expõe, sem gentileza, sem aviso prévio. Viajávamos eu, meu sócio de 20 anos, Sérgio Figueira, e Bruno Tavares, meu motorista particular que me acompanhava há quase uma década. 3 homens que se conheciam bem demais para ter grandes segredos entre si e bem o suficiente para confiar uns nos outros sem precisar de muita explicação para nada. Sérgio tinha 51 anos, era contador de formação e aventureiro por temperamento. O tipo de homem que lia mapas com a calma metódica e satisfeita de um cartógrafo que ama o ofício, que discutia rotas com o entusiasmo genuíno de quem acredita que cada desvio pode ser uma descoberta, que era capaz de encontrar beleza em coisas que eu enxergava só como logística a resolver. Eu o admirava por isso, da forma distante com que homens como eu admiram o que não conseguem imitar. Bruno tinha 38 anos. Era discreto e preciso da forma que só a prática constante produz. Competente de um jeito que parecia natural, mas que eu percebi ao longo do tempo que era resultado de atenção permanente ao que estava ao redor. Ele prestava atenção em tudo. Em mim, na estrada, no clima, nas pessoas, nos detalhes que a maioria descartava como irrelevantes. E havia uma lealdade nele que às vezes me perturbava de um jeito que eu nunca soube nomear direito. Não perturbava porque fosse excessiva. Perturbava porque eu me perguntava, nas raras horas em que me permitia esse tipo de pensamento, se eu era suficientemente bom para merecê-la. 3 homens, um carro preparado, um roteiro planejado com seriedade. O que podia dar errado? Tudo. Com precisão e sem aviso, como o deserto faz com tudo que entra sem sua permissão. O pneu estourou numa curva que ninguém esperava. Um fragmento de rocha afiada, possivelmente desprendido de um afloramento mais acima pela variação de temperatura do dia anterior, atravessou a lateral com uma violência que fez o carro soluçar inteiro antes de começar a perder o controle. Bruno tentou segurar a direção com a expertise de quem conhece o carro e conhece estradas difíceis. E por um segundo que pareceu muito mais longo do que um segundo tem direito de ser, eu achei que ia conseguir. Mas o segundo pneu cedeu quase junto, a borracha raspando no cascalho, num som que você sente no estômago antes de processar nos ouvidos. E o carro foi de lado, perdendo tração num terreno que não perdoa deslizes, e bateu de frente contra um afloramento de granito com um barulho surdo, brutal e definitivo, que calou o deserto inteiro por um instante. 2 pneus destruídos. Nenhum sinal de celular em nenhuma direção. 0 barras, 0 possibilidade. O tipo de ausência de conectividade que a maioria das pessoas nunca experimenta de verdade e que transforma qualquer problema numa versão muito mais séria de si mesma. Porque de repente não há mais a rede invisível que a gente nem percebe que existe até que ela some. O rádio danificado no impacto, a antena dobrada, o painel apagado, como se o carro tivesse tomado uma decisão própria. Estepe suficiente para um pneu, inútil diante de 2 furados. Água para talvez 2 dias, se racionássemos com uma disciplina que o calor daquele lugar tornava muito mais difícil do que qualquer cálculo antecipado sugeria. E um sol que ainda não tinha chegado ao pico daquele dia, mas que já prometia algo impiedoso para as horas seguintes, como um adversário que te olha antes da luta e você já entende que vai ser diferente de tudo que você enfrentou antes. Eu ainda me lembro com nitidez absurda do pensamento que tive naquele primeiro momento depois do acidente, enquanto tirava o cinto com a mão que parou de tremer antes que eu mandasse parar, e abria a porta e colocava o pé no chão quente do deserto pela primeira vez sem o amortecimento do veículo entre mim e a realidade daquele lugar.
É só mais um problema. Vou resolver isso. Essa frase. Essa maldita frase que durante décadas foi meu escudo, minha identidade não declarada, meu mantra que eu nunca disse em voz alta, mas que vivia dentro de mim como um segundo coração, batendo junto com o primeiro, sempre presente, sempre pronto. Ela soou com a mesma calma automática de sempre, sem esforço, sem hesitação, como um reflexo tão profundo que não precisava de gatilho consciente para aparecer. E foi ela, essa certeza que nunca se questiona, essa confiança que nunca pede licença para entrar, que começou a nos matar antes mesmo que qualquer coisa mais grave acontecesse, porque ela não me deixou parar, não me deixou ter dúvida, não me deixou ouvir o que o lugar estava dizendo com toda clareza para quem quisesse prestar atenção. Sérgio saiu do carro antes de mim. Ele sempre foi assim, reativo, rápido no movimento físico, o tipo de homem que processa o caos pelo corpo antes de deixar a cabeça organizar tudo. Quando eu desci, ele já circundava o veículo com aquela expressão que eu conhecia em cada detalhe depois de 2 décadas de sociedade. Preocupação real e genuína, cuidadosamente disfarçada de concentração técnica. O rosto fechado e metódico de quem está sentindo mais do que quer mostrar, porque mostrar gastaria energia que seria melhor usar de outra forma. Bruno estava encostado na lateral traseira, com a mão espalmada na testa, fazendo sombra nos olhos, varrendo o horizonte com um olhar lento e circular, como se esperasse que a solução aparecesse de alguma direção se ele olhasse com atenção suficiente e o tempo certo. Não havia nada. Em todas as direções, pedras cor de osso polido, poeira fina que subia com o menor sopro de vento quente, arbustos baixos e retorcidos que pareciam estar sofrendo ali há décadas e tinham desistido de protestar, e aquele céu azul tão saturado e tão intenso que parecia uma provocação, azul demais para um momento tão sério, luminoso demais para um lugar que acabava de nos prender. 2 pneus, Rafael, disse Sérgio, a voz baixa e precisa como sempre, sem tirar o olho do estepe que murchava aos poucos com a inevitabilidade silenciosa de tudo que já decidiu acabar. Eu vi, respondi. O rádio? Bruno balançou a cabeça negativamente, devagar, com a expressão contida de quem não quer ser o portador da confirmação, mas não tem como evitar ser. Ficamos os 3 parados por alguns momentos, cada um processando à sua maneira. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem está calculando, pesando, tentando enxergar o caminho que ainda não é visível. Eu estava calculando. É onde me sinto mais seguro, mais eu mesmo, no território dos números e das probabilidades e das decisões que parecem lógicas quando você as constrói devagar dentro da cabeça antes de anunciá-las. Racionei a água mentalmente. Estimei a distância até o ponto de referência mais próximo que tínhamos passado. Um posto abandonado a talvez 18, 20 quilômetros atrás, que avistamos pela janela rapidamente e descartamos sem nem discutir, porque estávamos indo bem, porque estava tudo sob controle, porque quem precisa prestar atenção em saídas de emergência quando o plano está funcionando exatamente como planejado. Calculei o calor que viria nas próximas horas. Calculei o tempo de espera que seria necessário se ficássemos parados. Calculei a frequência de veículos. 2 carros nas últimas 4 horas de estrada. 2, em 400 quilômetros de deserto, sem nada. E então cometi o erro mais grave da minha vida. Calculei tudo isso com toda a seriedade que eu tinha. Cheguei a uma conclusão que parecia sólida, e não a questionei uma única vez sequer antes de anunciar que era o que íamos fazer. Vamos esperar, disse Sérgio. A voz tinha uma firmeza cuidadosa, a firmeza de quem escolhe as palavras, sabendo que elas precisam pousar bem num momento em que qualquer ruído pode amplificar. Alguém vai passar por essa estrada. Sempre passa alguém. Eventualmente, respondi. E eventualmente pode ser 2 dias, com essa água, nesse calor,
Não temos 2 dias sem consequências sérias. Então, racionamos com mais rigor. Sombra, descanso, mínimo de movimento. Conservamos tudo o que pudermos. E se 2 dias passarem e ninguém vier? Ele me olhou. Eu olhei para ele. 20 anos de sociedade criam um idioma próprio entre dois homens, feito de expressões mínimas e silêncios com textura que dizem o que as frases não conseguem alcançar. Mas daquela vez, as palavras eram necessárias, as palavras honestas, as que pesavam, as que reconheciam a dúvida, em vez de a cobrir com certeza performática. E eu não as disse. Não disse que talvez ele estivesse certo. Não disse que havia uma dúvida em mim, pequena, mas presente e honesta, sobre se a decisão de andar era realmente a melhor para aquele momento e para aquelas condições específicas. Não abri o espaço que a situação merecia. Ouvi minha própria voz sair com a segurança de sempre, automática, completa, sem fissura. Vamos andar. De manhã cedo, antes do calor subir de verdade. 18 quilômetros são possíveis. Eu já corri mais do que isso num treino de fim de semana em São Paulo. Sérgio ficou me olhando por alguns segundos que pareceram ter o dobro do peso normal. Aqueles segundos em que você sente que o outro está pesando algo importante antes de decidir o que fazer com isso. E depois, assentiu. Porque era o que a gente fazia há 20 anos. Eu propunha, ele confiava, eu decidia, Bruno executava. Um sistema que funcionou em situações difíceis repetidas vezes, que gerou resultados bons repetidas vezes e que por isso mesmo nenhum de nós havia questionado com a profundidade necessária. A eficiência repetida vicia. A repetição de acertos constrói um tipo de fé cega que não distingue contextos, que não para perguntar se as condições são as mesmas. Naquela noite, dormimos dentro do carro, com as janelas levemente abertas para deixar entrar o vento do deserto, frio e seco. O Atacama tem essa crueldade específica de ser quente demais durante o dia e frio demais durante a noite, sem zona de conforto, sem temperatura palatável, como se fosse construído deliberadamente para demonstrar que o ser humano não pertence ali e que qualquer um que tente ficar vai pagar por isso de alguma forma. Eu mal dormi. Fiquei de costas no banco reclinado, olhando o teto escuro do veículo, ouvindo a respiração regular de Sérgio no banco do passageiro e de Bruno no banco traseiro. Os dois conseguiram dormir ou fingiram muito bem. E o pensamento foi para os meus filhos com uma força que eu não esperava e não consegui controlar. Fui para o Mateus, meu filho mais velho, que tinha entrado na faculdade de engenharia naquele semestre com uma empolgação que me lembrava de mim mesmo aos 18 anos, antes de aprender a disfarçar empolgação com pragmatismo. Eu não tinha conseguido ajudá-lo a se mudar para a República porque estava viajando para fechar um contrato que não podia esperar. Ou pelo menos era o que eu tinha me convencido de que era. E ele tinha dito: tudo bem, pai, eu me viro. E eu tinha concordado com velocidade demais, porque era mais conveniente concordar do que reorganizar minha agenda, do que admitir que o contrato podia esperar 2 dias se eu quisesse que ele esperasse. Naquela noite de deserto, fiquei pensando no rosto dele quando disse tudo bem, e eu não parei para perguntar se era verdade, se ele precisava de mais do que aquilo. Não parei porque sabia que ele estava dizendo para me liberar. E eu deixei que me liberasse, porque eu queria estar liberado. Aquilo tinha um nome que eu não estava pronto para usar naquela época. Fui para a Camila, minha filha de 17 anos, que 2 dias antes da viagem tinha me mandado uma mensagem às 10 da noite dizendo que me amava, assim, sem contexto, sem motivo aparente, do jeito que ela sempre fez desde pequena, aberta, direta, de sentimentos que não pedem licença para aparecer. Eu tinha respondido com um emoji de coração, um único emoji de 2 centímetros, para a minha filha que havia escrito aquelas palavras e merecido muito mais do que um gesto automático de um homem que estava com a cabeça em outro lugar.
E fui para a Juliana, minha esposa de 18 anos, que quando eu anunciei a viagem ao Atacama, sorriu com aquele sorriso específico que eu aprendi a ler ao longo do tempo, mas nunca aprendi a responder direito. Não o sorriso de aprovação, não o de alegria partilhada, mas aquele sorriso quieto e cansado de quem já parou de ter a discussão, que sabe que não vai mudar nada. E que então sorri como ato de sobrevivência própria, como forma de permanecer inteira quando não tem como mudar o que está na frente. Ela nunca dizia com essas palavras, mas eu sabia. E saber e não mudar é uma forma de escolha, uma escolha silenciosa que eu havia feito mais vezes do que conseguia contar, e que naquela noite de deserto apareceu com uma clareza que a luz do dia havia sempre me poupado de encarar. Tentei dormir, não consegui. E quando o céu começou a clarear com aquele roxo antigo de madrugada alta, aquela cor que só existe no deserto antes do sol nascer e que seria linda se você não estivesse com medo do que o dia seguinte ia exigir de você, eu acordei os outros com a voz mais calma que consegui produzir e disse: "Vamos." As primeiras 3 horas foram administráveis de um jeito que enganava com competência. O sol ainda estava baixo no horizonte. O ar preservava uma frieza residual da noite que tornava o movimento possível e quase confortável. E a gente caminhava num ritmo razoável, conservando o esforço, evitando o desperdício de energia que o terreno toda hora convidava. Bruno carregava a mochila maior com a água e a maior parte das provisões, e recusou qualquer redistribuição de peso com a gentileza firme de quem decidiu e não vai discutir. Sérgio levava o kit de primeiros socorros e a corda que tínhamos no porta-malas. Tínhamos levado mais por instinto do que por estratégia definida, sem ter ideia de que aquela corda seria a peça mais importante de tudo o que aconteceu depois. Eu ia na frente, bússola na mão, olhando para o horizonte de pedra e poeira como se pudesse invocar o posto abandonado pela força combinada da concentração e da vontade. Conversávamos sobre coisas pequenas e sem o peso do momento. O tipo de conversa que as pessoas têm quando precisam manter a mente ocupada e o pânico a uma distância gerenciável, quando o silêncio parece mais perigoso do que qualquer palavra, porque deixa espaço para o medo preencher. Sérgio falou da filha que ia casar no ano seguinte, de como ainda não tinha escolhido o terno e a noiva ligava todo dia cobrando, e ele dizia que sim, estava cuidando, só para ela parar de ligar, e que, na verdade, tinha medo de entrar numa loja e não saber o que escolher porque nunca tinha prestado atenção em roupas sociais na vida toda. Bruno contou do cachorro que tinha adotado uma semana antes da viagem, um vira-lata amarelo e gordo que ele chamou de Faraó sem muita explicação e que provavelmente estava destruindo os móveis da sala naquele momento com a alegria despreocupada de quem não sabe que está fazendo algo errado. Eu ri de verdade naquela hora. Uma risada limpa, curta, genuinamente divertida, nascida sem esforço. Aquela risada foi a última completamente despreocupada que me lembro de ter dado naquele lugar. Depois dela, cada gesto de leveza que tive foi construído sobre alguma preocupação que eu estava tentando não deixar aparecer. Eu pensava no Mateus enquanto caminhava. Não há pensamentos construídos, organizados, eram lampejos, imagens soltas que aparecem quando o corpo está em modo de sobrevivência e a cabeça fica à deriva entre os passos. Meu filho de 19 anos no primeiro dia de República, carregando sozinho as caixas que eu deveria ter ajudado a carregar. Ele nunca me disse que ficou com raiva disso. Nunca disse nenhuma coisa desse tipo, porque Mateus aprendeu cedo a não cobrar o que sabia que não ia receber. E quando você pensa nisso com clareza, quando você para de revestir com a narrativa de ele é independente, criamos um filho forte e enxerga só o que é. Um filho que parou de pedir porque aprendeu que era inútil pedir. A caminhada fica mais difícil de um jeito que não tem nada a ver com o terreno.
Depois das 3 horas, o sol mudou de natureza com uma precisão quase mecânica, como se tivesse esperado exatamente esse momento para revelar o que realmente era. É difícil descrever isso para quem nunca esteve num deserto de altitude em pleno meio-dia, porque o vocabulário disponível para falar de calor não alcança o que o Atacama faz com um corpo humano naquelas condições. Ele não aquece. Aquecimento seria suportável, adaptável. Ele não queima. Queimadura você localiza, você administra. Ele devora. Ele entra pela pele como se ela fosse um filtro inadequado para o propósito que tem, passa pelos músculos como se eles fossem obstáculo menor, chega nos ossos e nos órgãos internos com uma presença que você quase consegue tocar, que tem peso físico, que faz o espaço dentro do seu crânio parecer menor do que ele é, que transforma o pensamento numa coisa mais lenta e mais cara. A transpiração some antes de se formar, porque o ar é tão seco que a evapora no instante da produção. E isso engana com uma crueldade específica e calculada. Você não sente que está suando, não percebe o quanto está perdendo, não entende o ritmo com que o seu corpo está sendo esvaziado de tudo que precisa para continuar funcionando direito. O ritmo de caminhada caiu. As conversas foram minguando, ficando mais curtas, mais espaçadas, mais econômicas em palavras que custavam energia que não havia para desperdiçar, até sumirem completamente num silêncio que não era o mesmo de antes. Antes, era o silêncio limpo do deserto intocado, o silêncio que é simplesmente a ausência de som. Agora, era um silêncio com peso e textura e presença física ao redor dos três de nós, como se o próprio ar tivesse engrossado e cada passo custasse o dobro do anterior, e o deserto soubesse que estávamos ali sem sua permissão e fosse cobrar por isso de forma progressiva, metódica, sem pressa, porque o deserto nunca tem pressa. Eu parei de olhar para o horizonte a certa altura e comecei a olhar só para o chão na minha frente. 1 metro, 2 metros, o próximo passo e o passo depois dele. Quando você começa a fazer isso, quando o objetivo deixa de ser o destino e vira apenas o próximo passo, você está no limiar de algo que qualquer alpinista, qualquer sobrevivente, qualquer pessoa que já foi longe demais reconhece. O ponto em que o corpo parou de obedecer ao plano e começa a barganhar pelo que consegue. Sérgio começou a mancar por volta da 5ª hora. Torção leve, disse com uma voz casual de quem não quer transformar a coisa em problema adicional, porque já havia problemas suficientes para administrar. Não era leve. Eu via no jeito que ele pisava, na forma como distribuía o peso para poupar o tornozelo direito, no esforço visível que ele fazia para que o desequilíbrio não aparecesse demais no conjunto do corpo. Não disse nada. Ele não disse nada. A gente continuou. Porque parar parecia mais perigoso do que continuar. E às vezes esse cálculo está completamente errado e você só percebe quando é tarde demais para refazer a conta. Bruno foi o primeiro a pedir que parássemos para um descanso real, direto, sem eufemismo. Em quase 10 anos de trabalho, em condições às vezes muito difíceis, em situações em que qualquer outra pessoa teria reclamado abertamente, ele nunca havia pedido mais do que o estritamente necessário para continuar. Era a sua característica mais consistente, essa capacidade de se ajustar ao que o momento exigia sem transformar o próprio desconforto em problema coletivo, sem desviar a atenção do que precisava de atenção. Era precisamente por isso que quando ele disse, com a voz que tentava soar casual e não conseguia completamente, que a gente podia parar um tempo, eu deveria ter parado de verdade. Deveria ter largado a mochila no chão, bebido água com a calma de quem sabe que está racionando, olhado para o estado real de cada um dos três, com a honestidade que a situação merecia, e reavaliado o plano sem a pressa de chegar em algum lugar.
Mas eu disse mais uns 20 minutos. Depois a gente descansa na sombra daquela formação de pedra lá na frente. E apontei para um conjunto de rochas que parecia relativamente próximo no horizonte e que, como tudo no deserto, estava muito mais longe do que os olhos deixavam acreditar. O que parecia 10 minutos de caminhada foi 45 de esforço, num ritmo cada vez mais lento, cada vez mais custoso, cada passo cobrado em moeda que a gente não tinha mais em abundância. E foi no caminho até lá que o chão cedeu embaixo de mim. Eu não entendi o que estava acontecendo no primeiro segundo. A mente tenta proteger você das coisas grandes demais para processar de uma vez. Ela distribui o trauma em fatias menores, sequenciais, para que o sistema não entre em colapso imediato. Senti o terreno mudar embaixo do pé direito, não desabar de repente com violência, mas ceder devagar e silenciosamente, como quando você pisa numa superfície que parece sólida e percebe uma fração de segundo antes do suficiente que havia um vazio embaixo e que já é tarde para fazer qualquer coisa a respeito. Um instante de desequilíbrio. Meu corpo tentou compensar instintivamente jogando o peso para o lado esquerdo. Não conseguiu. O chão se abriu de vez. Meu corpo foi junto, sem negociação. Caí de lado, batendo na parede de rocha durante a descida. 4, 5 metros, difícil dizer com precisão, porque o tempo funciona de forma diferente quando você está caindo. Ele estica ou comprime sem obedecer a nenhuma lógica que você conhece. Meu ombro direito bateu primeiro contra a pedra, com uma força que produziu um estalo seco que ouvi antes de sentir. A dor veio 1 segundo e meio depois, como uma onda que juntou força antes de quebrar. Meu tornozelo dobrou num ângulo que não era compatível com nenhuma posição natural do corpo humano. Quando parei no fundo daquela cratera de rocha e poeira antiga, deitado de costas olhando para o céu, pelo buraco irregular por onde havia caído, havia uma dor no lado esquerdo do peito, difusa, profunda, constante, pulsante a cada batida do coração, que me assustou mais do que as outras todas juntas. Era o tipo de dor que não deixa respirar completamente, que obriga a respirações rasas e rápidas que não satisfazem o pulmão, que te lembra a cada tentativa de inspiração mais funda que algo lá dentro pode estar comprometido de uma forma que não se resolve com força de vontade. Ouvi Sérgio gritar meu nome lá de cima, claro e urgente, cortando o silêncio absoluto do deserto com uma força que só existe quando o medo é real demais para ser disfarçado. Ouvi Bruno respondendo a ele, localizando onde eu estava com a eficiência prática de sempre. Fiquei olhando para o céu azul pelo buraco, tentando respirar devagar e raso, tentando não deixar o pânico encontrar uma saída, tentando fazer o que sempre fiz em cada situação difícil da vida. Avaliar, calcular, encontrar o caminho que ainda estava de pé. Mas desta vez o corpo não obedecia ao que a cabeça queria. Ombro direito inutilizável. Tentei mover o braço num gesto mínimo e a dor foi tão intensa e tão imediata que me fez fechar os olhos e parar de tentar antes de terminar o movimento. Tornozelo com uma dor que crescia a cada segundo com a previsibilidade do inchaço que estava vindo e aquela dor no peito que ficava, que não diminuía com o tempo, que pulsava em sincronia com cada batida do coração, como um aviso em código que eu entendia, mas não queria traduzir. Eles desceram até mim com a corda. Sérgio desceu primeiro, ignorando o próprio tornozelo torcido, como se a dor dele fosse um detalhe menor diante do que estava vendo, usando os braços e a teimosia para o que o tornozelo não podia fazer. Quando chegou ao nível onde eu estava e me viu com clareza total, ficou parado por alguns instantes sem dizer nada. Não era o susto rápido que se resolve em segundos. Era o medo quieto e pesado de quem percebe que a situação pode estar além do que ele e qualquer outro conseguem resolver apenas com o que tem disponível. Era o medo de quem está avaliando e não gosta do que está encontrando. Você consegue se mexer? Perguntou por fim, a voz controlada com um esforço que eu percebi claramente. Parte de mim, respondi.
e tentei dar à frase uma leveza que não estava sentindo. Ele não aceitou o tom. Me ajudou a sentar com um cuidado que ele não usa normalmente. Sérgio é direto e eficiente nos gestos, prático sem cerimônia. Aquela atenção toda disse mais sobre a gravidade do que qualquer avaliação formal poderia dizer. Bruno desceu em seguida, e juntos eles me examinaram com o que sabiam, que era pouco, mas era honesto. Ombro deslocado, provavelmente. Tornozelo fraturado, quase certamente. Costelas, dúvida. E dúvida no deserto sem equipamento médico é uma porta aberta para tudo que pode piorar de forma incontrolável. Tiraram-me dali numa operação que levou quase 1 hora e que exigiu dos dois um esforço físico que nenhum deles tinha reservas para fazer, mas que fizeram mesmo assim, porque a alternativa era não tentar. Quando finalmente cheguei à superfície e me deitei de costas no chão duro do deserto, olhando para o mesmo céu azul, sem misericórdia, que havia me visto cair, a clareza chegou sem dramaturgia e sem revelação cinematográfica. Chegou simples, plana e inegável, como a luz das 6 da manhã que não tem penumbra, que não tem transição, que simplesmente está, eu tinha errado, não calculado errado. Errado. A diferença é enorme e importa, e não pode ser minimizada. Calcular errado é acidente de matemática, é variável imprevista, é o tipo de coisa que acontece mesmo com o melhor planejamento do mundo. Errar é diferente. É a soma de quem você é chegando num momento em que o mundo não tem margem para a sua versão menos honesta de si mesmo. Eu havia escolhido andar porque não aguentava a ideia de esperar. Porque esperar, para mim, havia sido sempre fraqueza a ser evitada. E essa fraqueza disfarçada de força, essa arrogância sistematicamente vestida de eficiência e de coragem, tinha nos trazido até ali. Com eu imobilizado e comprometido, Sérgio machucado e exausto, e Bruno, que não havia escolhido nada, carregando sozinho o peso de 2 homens que dependiam dele para sobreviver. A sombra daquela formação de pedra foi nosso acampamento pelo resto daquele dia longo. A água era assustadoramente pouca. Menos de 1 litro por pessoa restante, talvez menos que isso, dependendo do quanto cada um havia perdido sem perceber durante a caminhada. Com aquele calor que não diminuía até o sol começar a baixar de verdade no final da tarde, com aquelas lesões que exigiam do corpo um esforço de reparação que ele não tinha combustível para fazer, com a exaustão acumulada em 2 dias que os músculos guardam em silêncio até que você para e sente tudo de uma vez. Como uma conta que chega depois da festa, aquela água não era suficiente. Não havia como pretender que era. Não havia como construir uma lógica que transformasse aquela quantidade em algo palatável, e eu havia tentado. É o tipo de coisa que minha cabeça faz automaticamente, procurar o ângulo em que os números fecham de um jeito melhor do que fecham. Mas ali não fechavam. Não havia ângulo bom. Eu tinha o ombro imobilizado com o que conseguimos fazer com as faixas do kit de primeiros socorros, o braço preso ao peito num ângulo que reduzia a dor, mas não a eliminava. A dor nas costelas era constante e exigia que eu respirasse de uma forma específica. Nunca funda demais, nunca rápida demais, sempre controlada, como se respirar fosse agora um ato que precisava de atenção deliberada em vez de ser automático. Aquilo me perturbava mais do que a dor em si. O fato de que algo que eu nunca havia pensado a vida toda agora ocupava parte da minha atenção o tempo todo. Sérgio ficou quieto com aquela qualidade específica de silêncio que 20 anos me ensinaram a reconhecer sem esforço. Não a quietude de quem não tem o que dizer, mas a de quem está com raiva e está exercendo um controle enorme para não mostrá-la. Porque mostrar custaria energia que não havia para desperdiçar e porque a raiva dele, eu sabia, era a de quem se preocupa de verdade com quem está com raiva, não a de quem quer vencer uma discussão ou ter o reconhecimento de que estava certo. Era uma raiva que vinha de dentro do afeto, e isso a tornava mais pesada, não mais leve.
Era uma raiva contida com disciplina genuína, e essa disciplina me respeitava de um jeito que eu não havia merecido. Ele ficou cuidando do tornozelo com o que tinha disponível. Compressa improvisada com um pedaço de tecido úmido, elevação quando conseguia, imobilização parcial com esparadrapo do kit. Fazendo o trabalho necessário com os recursos disponíveis, sem reclamar, sem dramatizar, sem olhar para mim, de um jeito que eu precisasse desviar o olhar. Só fazendo. A sentença veio no meio da tarde, quando o sol começava finalmente a inclinar para o ocidente e a temperatura prometia começar a cair na medida do que a noite ia chegando. Não muito, mas o suficiente para que o ar parecesse um pouco menos hostil. Você sabia que era arriscado. Não era pergunta. Era afirmação dita de forma plana, sem inflexão de acusação explícita, sem o calor da raiva mostrando. Só o peso do fato colocado no ar entre nós, como um objeto que ele havia decidido que era hora de nomear, para que ficasse entre nós de forma irremovível, para que não pudesse ser ignorado ou reinterpretado ou coberto com nova camada de certeza ou de otimismo que não havia lugar para ter. Sabia, respondi, palavra só, sem adendo, sem contexto, sem explicação que amenizasse. E você achou que valia? Achei. Silêncio. O tipo que ocupa espaço com a solidez de objeto físico que você quase consegue tocar. E agora? Não respondi. Não havia resposta que não fosse ou dolorosa ou desonesta. E eu estava cansado o suficiente para não conseguir a desonestidade. Ela exigia uma energia que eu não tinha mais. E humilhado o suficiente para não querer performar a certeza que não sentia. Ele não precisava de resposta. Precisava que eu soubesse que ele havia visto tudo, que havia avaliado, que sabia exatamente onde cada peça tinha ido parar e por quê, e que a confiança que ele me dava havia 20 anos não era infinita como eu havia tratado como se fosse. Bruno tentou amenizar, porque sempre foi o feitio dele em todas as situações difíceis que compartilhamos. O homem que encontrava o ângulo que ainda estava de pé, enquanto tudo ao redor tombava, que reduzia o volume do pânico com a voz calma de quem já decidiu que vai continuar de qualquer forma. Falou que alguém ia perceber a ausência da gente, que o hotel em São Pedro de Atacama ia acionar algum tipo de busca quando a reserva não fosse ocupada, que já tínhamos saído de coisas difíceis antes e que aquilo não era diferente no essencial. Ele acreditava de verdade. Eu via nos olhos dele que não era performance, não era tentativa de gerenciar o nosso estado emocional. Era fé genuína construída ao longo de quase 10 anos, observando que quando eu estava presente, as coisas se resolviam de alguma forma. Aquela fé me perturbou mais do que a raiva contida de Sérgio, porque ela era imerecida. Bruno confiava em mim para sobreviver, e eu era o motivo pelo qual precisávamos sobreviver. Não o herói da situação, mas o autor do problema. Naquela noite, enquanto os dois tentavam dormir ao meu lado, Sérgio com o tornozelo elevado num improviso de pedras, Bruno enrolado na jaqueta que tinha usado de sinal durante a caminhada, e eu ficava acordado com a dor no peito pulsando a cada tentativa de respiração um pouco mais funda do que o necessário, fiz as contas que não queria fazer. Água, que acabaria com certeza no dia seguinte. Talvez antes do meio-dia, se o calor viesse tão bruto quanto o do dia anterior. Eu imobilizado, de formas que complicavam qualquer movimento além do mínimo. Sérgio comprometido. Bruno sozinho. Não conseguia nos carregar pelos 2 por quilômetros de terreno irregular. O posto abandonado que nunca alcançamos. Desconhecido. Talvez inútil. Talvez a salvação. Mas talvez não. E quanto mais eu calculava, menos as contas fechavam em algo que se parecesse com solução. Eram todas equações com incógnitas demais. Rezei. Não sou homem de religião declarada e praticada. Nunca frequentei missa com regularidade.
Nunca fiz promessas ao sagrado, nem acendi velas, nunca atribuí ao divino o que parecia explicável pelo trabalho e pelo método e pela competência de quem sabe o que está fazendo. Mas naquela noite, deitado no chão frio e duro do deserto, com o ombro partido e o peito doendo, com cada respiração funda demais, e os 2 homens que dependiam de mim dormindo ao meu lado, eu rezei com uma honestidade que nunca tinha sentido antes em nenhuma oração que havia feito na vida. Não pedi para me salvar, não pedi para sair dali inteiro, pedi para que eles saíssem, pedindo pelos outros antes de pedir por mim mesmo, pela primeira vez em toda a vida que eu tinha memória para consultar. Era tão diferente de tudo que eu havia feito que me perturbou enquanto fazia, como se eu estivesse descobrindo um músculo que nunca soube que tinha. Não sei se foi isso, mas alguma coisa naquela noite mudou de direção. O segundo dia começou com Bruno acordando antes do sol, com aquele instinto animal que aparece nas pessoas quando o perigo é real o suficiente para contornar o racional e acordar o que é mais antigo e mais primário. Ele não disse nada quando levantou, não perguntou se podia, não esperou que eu sugerisse, não avaliou em voz alta o que ia fazer. Simplesmente se levantou no escuro que antecede o amanhecer, quando o céu ainda é preto com apenas um fio de roxo no horizonte leste, e subiu na formação de rocha mais alta que havia perto do nosso acampamento improvisado. Ficou lá por quase 20 minutos, girando devagar em todas as direções, com os olhos apertados contra o primeiro clarão cinza que anunciava o dia, procurando com a atenção de quem sabe que pode não ter outra oportunidade de encontrar o que está procurando. Quando desceu, o rosto tinha uma textura diferente da noite anterior. Não era esperança. Esperança é frágil demais, é leviana demais para aquele tipo de situação. É o que você sente antes de saber se há razão para sentir. Era algo mais sólido e mais útil. Determinação, que não depende de sentir bem para funcionar, que existe na ausência de alternativa, que às vezes é tudo o que você precisa para dar o próximo passo quando o passo anterior custou mais do que você tinha. Tem algo brilhando naquela direção, disse, apontando ligeiramente diferente de onde havíamos caminhado no dia anterior. Pode ser metal enferrujado, pode ser vidro de uma janela quebrada, pode ser o posto. A que distância? Perguntou Sérgio, que já estava sentado com o tornozelo cuidadosamente posicionado para não exigir mais do que necessário, o rosto marcado por uma noite de sono fragmentado. 6, 7 quilômetros, talvez menos, dependendo do que é. Os 3 ficamos em silêncio por alguns segundos, processando aquilo. 6, 7 quilômetros. Com eu no estado em que estava, imobilizado, capaz de caminhar com muita dificuldade, mas incapaz de carregar qualquer coisa. Com Sérgio comprometido, cada passo custando mais do que deveria. Com Bruno, que estava inteiro, mas que seria necessário para ajudar os 2 ao mesmo tempo, e que, por mais forte que fosse, não conseguiria carregar 2 adultos por quilômetros de terreno irregular sob aquele sol, com aquela água que durava horas e não dias, com o calor que prometia ser ainda mais brutal no 3º dia consecutivo, porque o Atacama funciona assim. Ele cresce, ele acumula, ele não tem piedade de quem não saiu a tempo. Era possível chegar. Difícil, incerto, assustador, exigindo de todos nós um esforço que não tínhamos reservas para fazer, mas que iríamos fazer mesmo assim, porque a alternativa era ficar parado esperando pelo que talvez não viesse. E pela primeira vez desde o acidente, a palavra possível soou como algo suficiente para se segurar. Não esperança, não certeza, só possível. E possível, naquele momento, era extraordinariamente generoso. Não foi necessário chegar até lá. E eu nunca saberei se chegar seria possível de verdade ou se a determinação dos 3 de nós teria encontrado um obstáculo que mais nenhuma determinação resolveria. Não sei. Só sei o que aconteceu. Bruno ouviu primeiro.
aquela atenção auditiva que o deserto força em quem precisa dela para sobreviver, que aguça os sentidos que normalmente ficam adormecidos sob o barulho da vida normal. Um zumbido baixo e mecânico vindo de alguma direção que não conseguíamos identificar visualmente. Tão baixo e tão distante que nos primeiros segundos eu não consegui distingui-lo do som do meu próprio sangue circulando nas têmporas, com a pressão alterada pela desidratação. Fiquei quieto. Fechei os olhos para ouvir melhor, concentrando toda a atenção disponível naquele som que podia ser imaginação ou podia ser salvação. E não havia como saber sem ouvir com mais cuidado. Não era imaginação. Era motor de veículo a combustão, real, presente, se aproximando de alguma direção que o terreno escondia, mas o som entregava. Bruno subiu de volta na pedra sem hesitar e sem dizer nada. Ação pura, sem debate, sem consulta, sem esperar que eu aprovasse o plano. O corpo inteiro convertido em sinal, em pedido, em tudo que precisava ser visível de longe. Começou a acenar com a própria jaqueta acima da cabeça, com os braços fazendo arcos enormes e desesperados e continuados, sem parar, sem baixar, com uma insistência que vinha de um lugar além do esforço físico, de um lugar que é anterior à lógica. Sérgio agarrou o sinalizador do kit de primeiros socorros sem que eu precisasse dizer nada. Tínhamos um único, apenas um, e ele sabia tanto quanto eu que aquele era o momento para usá-lo, que não havia outro momento melhor, que esperar por um momento mais certo. Seria um tipo de cautela que não cabia ali. Ativou sem hesitar. A fumaça laranja subiu com uma urgência própria, verticalmente primeiro, depois se espalhando com o vento seco, abrindo contra o azul profundo do céu, como se soubesse que precisava ser vista, como se o próprio ar estivesse cooperando. O carro parou. Os segundos entre o barulho do motor diminuindo e a primeira figura humana a aparecer na crista daquela elevação rochosa foram os mais longos que eu me lembro. Mais longos do que os segundos da queda. Mais longos do que os da primeira noite olhando para o teto do carro, sem conseguir dormir. Era um veículo robusto de campo, com equipamento de geólogos amarrado no teto e nas laterais. Uma equipe chilena que fazia mapeamento de campo na região há semanas, que conhecia aquelas estradas com a familiaridade de quem trabalha ali, que tinha rádio, e tinha água, e tinha equipamento de primeiros socorros, e tinha uma calma profissional que me fez quase entrar em colapso de alívio no instante em que os vi caminhar em nossa direção sem pressa e sem pânico, com a eficiência de quem já lidou com situações difíceis e sabe que o pânico não ajuda nenhuma delas. A paramédica chegou até mim primeiro, examinou o ombro, o tornozelo, pressionou delicadamente o lado esquerdo do peito enquanto me pedia para respirar fundo. Eu tentei e mostrei onde doía. Ela falou com um dos colegas em espanhol. Ele traduziu para o português com a expressão cuidadosa de quem não quer assustar desnecessariamente. Costelas fraturadas. Início de desidratação severa. Se vocês tivessem passado mais um dia aqui sem água suficiente, a situação podia ter sido muito diferente. Ouvi aquilo e não senti alívio imediato. Senti o peso de tudo pousar em mim de uma só vez, sem pressa e sem piedade, como uma maré que chega devagar, mas quando chega, chega completa e derruba tudo que não está ancorado. A decisão de andar, a queda, a noite rezando com uma honestidade que nunca havia sentido em nenhuma oração. O segundo dia que começava a se desenhar como o pior, e então aquele motor distante, aquela fumaça laranja, aquelas 3 pessoas que apareceram como se algo mais vasto e mais paciente do que a lógica tivesse finalmente decidido ter piedade de mim depois de tudo que eu havia feito para não merecer. Quando me colocaram na maca improvisada e começaram a me carregar até o veículo, segurei o braço de Bruno com a mão que ainda funcionava, com uma firmeza que vinha de um lugar que eu não sabia nomear direito. Ele estava ao meu lado,
os olhos vermelhos e cansados e cobertos de poeira fina, os lábios rachados e secos, a pele vermelha e descascando do sol de 2 dias inteiros sobre um corpo que não tinha sido feito para aquilo. Obrigado, disse. Uma palavra. Simples, insuficiente, absolutamente verdadeira. Ele me olhou por um momento com um cansaço que ia muito além do físico, o cansaço de quem deu tudo o que tinha sem ter sido consultado se queria dar, e disse: eu sabia que você ia resolver, chefe. Engoli em seco e não respondi. Porque ele acreditava naquilo, porque sempre havia acreditado, em quase 10 anos. Nunca havia deixado de acreditar. E eu, pela primeira vez, com aquela clareza específica que só aparece quando você perdeu tudo e ganhou de volta, soube que não merecia aquela confiança da forma como havia exercido durante todos esses anos. Eu tinha sobrevivido por sorte, por graça, pela ação de um homem que subiu numa pedra e acenou com a jaqueta até o braço doer. Não por mérito meu, não pela decisão certa, não pelo planejamento correto. E entre esses 2 caminhos há uma distância enorme, e eu levei 43 anos para entender qual era qual. No hospital em Calama, depois que os médicos me estabilizaram e trataram o que podia ser tratado naquelas horas, ombro recolocado no encaixe, num procedimento que eu não gostaria de repetir, tornozelo imobilizado com gesso provisório, costelas confirmadas como fraturadas em 2 pontos e tratadas com a única coisa que existe para costelas fraturadas em adultos: paciência e imobilização e o tempo que o corpo precisa para fazer o seu trabalho. Juliana chegou. Ela tinha pegado o primeiro voo disponível assim que o consulado acionou o contato de emergência cadastrado. Não sei os detalhes de como conseguiu fazer tão rápido. Sei que quando acordei da sedação leve que deram para manipular o ombro, ela estava sentada na cadeira ao lado da cama, ainda com a roupa de viagem, a bolsa no colo, o rosto sem maquiagem e sem nada que escondesse o que estava sentindo. Não tentou esconder. Nunca tentou esconder as coisas que importavam. Era uma das diferenças fundamentais entre nós, e uma que eu demorei tempo demais para reconhecer como qualidade e não como vulnerabilidade. Ela não chorou na minha frente. Juliana nunca chora na minha frente. Diz que eu processo emoção de um jeito que choro não alcança, que quando ela chora, eu entro em modo de resolver e me afasto do que ela está tentando me dizer, e que ela prefere usar palavras enquanto eu ainda posso ouvi-las e ainda estou presente para ouvi-las de verdade. Então foi o que fez. Se aproximou devagar, como quem não quer assustar algo frágil, e sentou de volta na cadeira e segurou minha mão, a mão boa, porque a outra estava imobilizada, com as 2 mãos dela, de uma forma que dizia mais do que qualquer frase que ela pudesse ter escolhido. Ficou me olhando por alguns segundos, diretamente, sem fugir, sem o desvio de olhar que fazemos quando estamos processando algo que ainda não estamos prontos para dizer. Ela estava pronta. Você precisa parar de achar que o mundo precisa da sua solução para tudo. 7 palavras, ditas com uma voz que não tinha raiva, e a ausência de raiva era, de alguma forma, mais pesada do que a raiva teria sido. Sem acusação, sem a satisfação de quem tem o direito de dizer eu te avisei e está exercendo esse direito que foi conquistado ao longo de anos de conversas que não foram ouvidas direito. Só aquelas 7 palavras ditas com amor e com um cansaço acumulado de anos. Não o cansaço do momento, não o cansaço de 3 dias esperando notícias sem saber se iam ser boas. Mas o cansaço mais profundo e mais antigo de quem ama alguém que não para, que não ouve, que não cede e que continua amando mesmo assim porque escolheu continuar. Essa combinação, amor e cansaço juntos, sem que um anule o outro, chega em lugares que mais nada consegue alcançar. Ela sabia disso. Ela sempre soube. Quis argumentar. A parte velha de mim, a parte que passou 43 anos construindo uma identidade inteira em cima de ser o homem que resolve, que decide sem titubear, que não se permite ter a dúvida mostrada,
que confunde certeza com força, quis dizer que havia feito a melhor análise possível com o que sabia naquele momento, que foi azar, que estávamos vivos, que no fim deu certo. Quis dizer que 18 quilômetros era uma estimativa razoável com a água que tínhamos, que esperar podia ter sido pior se ninguém viesse, que eu havia pesado as opções. Mas as palavras não saíram, porque pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez de verdade, eu não conseguia acreditar nelas antes de dizê-las. E havia um limite que eu mantinha sem saber que mantinha. Eu nunca disse em voz alta aquilo em que não acreditava de verdade. Era o único compromisso com a honestidade que eu sempre havia cumprido sem esforço e que, naquela hora, me impediu de fazer o que seria mais fácil e mais familiar. Então não disse nada. Segurei a mão dela com a mão que ainda funcionava e fiquei olhando para o teto branco do hospital, aquele branco hospitalar que é diferente de qualquer outro branco, que tem uma qualidade específica de neutralidade que parece feita para não interferir com o que está acontecendo debaixo dele. Pensei em todas as vezes que Juliana havia dito algo importante, algo que precisava de atenção real. E eu havia respondido rápido demais, com a meia atenção de quem já está pensando na próxima coisa. Em todas as vezes que Mateus havia me dado uma abertura, não pedindo explicitamente, porque ele aprendeu cedo que pedir explicitamente não funcionava, mas deixando uma abertura. E eu havia passado reto porque não estava olhando onde olharia se estivesse realmente presente. Em Camila e no emoji de coração que substituiu a conversa que ela merecia, que ela havia tentado iniciar com aquele "eu te amo" de 10 da noite, sem contexto que era, eu sei agora, uma tentativa de conexão que ela não sabia nomear, mas precisava. Em Sérgio e em cada dúvida que ele havia levantado ao longo de 20 anos e que eu havia coberto com certeza antes de pensar se a certeza era real ou só conveniente. Naquele deserto, eu não perdi só o controle da situação. Perdi a ilusão de que controle era o que mantinha tudo junto, e quando você perde essa ilusão, não aos poucos, mas de uma vez, como o chão que cedeu embaixo dos meus pés, o que sobra não é desespero. É clareza, uma clareza brutal, quase dolorosa de tão limpa, de tão sem concessão, sobre quem você foi e o que você ainda pode escolher ser enquanto ainda tem tempo, enquanto as pessoas que importam ainda estão disponíveis para receber o que você tem para dar. Juliana ficou do meu lado por toda aquela tarde, não falou muito mais. Ela é assim. Sabe quando as palavras já fizeram o trabalho delas e quando presença é suficiente. Saiu para buscar café, voltou, perguntou se eu queria que ela ligasse para Mateus e para Camila para dizer que eu estava bem. E eu disse sim, por favor, fala que eu ligo mais tarde. Ela saiu do quarto com o celular na mão e enquanto ela estava fora, com o quarto quieto e o hospital fazendo seus sons de hospital ao fundo, eu fiz uma promessa que nunca havia feito antes. Não para Deus, não em voz alta, não formalmente. Fiz para mim mesmo, que é o único tipo de promessa que eu honraria de verdade, porque era a única forma que eu tinha de me obrigar, que quando saísse dali eu ia parar. Não de trabalhar, não de construir coisas, mas de fingir que parar é fraqueza, que ia ouvir antes de responder, que ia perguntar antes de decidir, que ia estar presente no momento que estava, em vez de planejar o próximo. Era uma promessa simples, e as promessas simples são as mais difíceis de cumprir. Meses depois, de volta ao escritório numa tarde comum de quarta-feira, em que o sol entrava pelas venezianas, com aquela luz de fim de tarde que no passado eu nunca teria parado para notar, porque sempre havia algo mais urgente para olhar, Sérgio entrou sem bater. Coisa que ele faz quando quer me pegar no estado natural, sem a armadura do protocolo que às vezes se instala quando você anuncia que está chegando. Colocou um projeto novo na minha mesa. Era um condomínio no interior de São Paulo, coisa que eu teria avaliado em 5 minutos no passado, dado minha opinião com a segurança de quem tem a resposta antes da pergunta terminar.
e despachado com uma assinatura e talvez um comentário rápido sobre um detalhe que eu mudaria. Olhei o papel, olhei para ele. Ele estava me observando com uma curiosidade discreta, como quem está esperando para ver quem vai aparecer do outro lado da mesa. O Rafael antigo ou alguma versão que ainda não conhecia direito. "O que você acha?" perguntei. Ele pausou. Não uma pausa de quem está formulando resposta. Uma pausa de quem está processando que algo mudou e ainda está decidindo o que fazer com isso. Depois abriu um sorriso lento, do tipo que não aparece de repente, mas que quando aparece é completo e genuíno em cada detalhe. "Sério?" disse ele. "Sério." Era a primeira vez em 20 anos de sociedade que eu havia feito essa pergunta antes de dar a minha própria opinião. 20 anos, e ele sabia disso tão bem quanto eu. Sentamos. Conversamos por quase 1 hora. Não eu falando e ele concordando com a eficiência de quem aprendeu que discordar costuma custar mais do que vale. Mas os dois presentes na mesma conversa de formas realmente iguais, os dois ouvindo com a atenção que eu raramente havia dado a qualquer conversa que não fosse a que eu estava conduzindo. Ele havia visto 3 coisas no projeto que eu teria ignorado, não por incompetência, mas por excesso de certeza. Quando você já sabe a resposta antes de ver o problema, você para de enxergar partes do problema que não confirmam o que você já decidiu. Suas ideias eram melhores que as minhas em 2 desses pontos. Eu ouvi cada um com atenção real, não a atenção de quem aguarda sua vez, mas a de quem está genuinamente interessado no que o outro enxerga. Mudei de opinião em 2 pontos. Mantive o meu num terceiro porque, depois de ouvir tudo, ainda achava que estava certo, e dessa vez eu sabia a diferença entre teimosia e convicção sustentada. Quando ele saiu e fechou a porta, fiquei sentado olhando pela janela para o jardim da empresa lá embaixo, onde um jardineiro que eu nunca havia reparado em todos os anos que trabalho naquele escritório estava podando uma árvore com uma paciência meticulosa, um galho de cada vez, avaliando, cortando, recuando para ver o resultado, avançando de novo, sem pressa, sem atalho, confiando que o processo sabia o que estava fazendo, mesmo quando o resultado ainda não era visível. Fiquei olhando por uns 10 minutos, só olhando, sem calcular nada, sem planejar o próximo passo, só presente naquele momento simples, assistindo um homem fazer um trabalho bom com a paciência que ele tinha. Foi a coisa mais difícil que fiz naquele ano inteiro, e também com uma margem razoável, a mais importante. Tem coisas que o deserto me ensinou que nenhum livro de liderança alcançaria em 100 anos. Que a coragem mais difícil não é agir diante do perigo, é parar quando tudo em você quer correr. Que confiança genuína não é a que você deposita em si mesmo sem questionar, é a que você constrói com os outros, ouvindo, cedendo, reconhecendo os limites do que você enxerga sozinho. Que o homem mais perigoso numa crise não é o que entra em pânico, é o que tem certeza demais de si mesmo para deixar a dúvida entrar. Porque a dúvida, às vezes, é a única coisa que te salva. Eu era esse homem. Bruno ainda é meu motorista. Sérgio ainda é meu sócio. Juliana ainda é minha esposa. E, ultimamente, ela chega a algumas conclusões antes de mim. E eu agradeço em vez de resistir. Mateus me ligou semana passada com um problema na faculdade, e dessa vez eu perguntei o que ele achava antes de dar a minha opinião. A resposta dele foi mais inteligente do que a minha teria sido. Camila manda mensagem e eu respondo com palavras. Sempre, não importa a reunião. Eu apareço. Eu pergunto. Eu espero quando preciso esperar, não porque aprendi a ser perfeito, mas porque aprendi que o tempo não espera que você decida ser melhor, que as pessoas que dependem de você merecem a melhor versão que você pode ser agora, não a que você planeja ser um dia. Naquele deserto, deitado no chão, com as costelas partidas e a água acabando, eu tive uma clareza que me assustou pela simplicidade. Se eu tivesse morrido ali, o que ficaria não eram as obras, não era o dinheiro, não era o nome no setor.
O que ficaria era a lembrança que Mateus e Camila carregariam. As conversas que não tive com Juliana porque estava planejando a próxima coisa em vez de estar na que estava acontecendo. A lealdade que Bruno e Sérgio me deram por anos e que eu tantas vezes tomei como garantida. A sobrevivência foi física, mas a transformação aconteceu num lugar que nenhum médico trata. Aconteceu em mim, naquele silêncio absoluto do deserto, quando eu finalmente parei de ser o homem que tem a resposta antes da pergunta terminar e comecei, devagar, com tropeços, com dias melhores e piores, a ser o homem que escuta. Não é fácil mudar aos 43 anos o que você construiu desde os 20. Não acontece de repente, não acontece completo, não acontece sem resistência interna, mas acontece se você escolher, e eu escolho. Todo dia em que me pego querendo resolver antes de ouvir e escolho ouvir primeiro. Todo dia em que quero agir quando a coisa certa é esperar. Nem sempre agir é coragem. Às vezes, a maior força está em esperar, em reconhecer que você não enxerga tudo, em confiar que outros têm respostas que você ainda não tem, em deixar o mundo ser maior do que a sua certeza sobre ele. Isso o deserto me ensinou, com o preço mais alto que já paguei, e eu não vou esquecer. E espero que você também não esqueça, seja lá qual for o seu deserto. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.